Esse vídeo é sobre a linguagem de programação paralela Chapel. Ela é uma linguagem projetada para computação paralela em sistemas de grande escala. Está sendo desenvolvida em uma fonte aberta no GitHub, sob a licença Apache versão 2.0. Ela é uma linguagem imperativa, de blocos estruturados e multiplataforma. O link do GitHub vai estar na descrição do vídeo. Como nós vamos utilizar o Windows para rodar o Chapel, a gente precisa ter um terminal que simule o terminal do Linux. Então a gente vai precisar baixar o Cygwin. Então aqui no site da Cygwin, você clica em Install. Você escolhe qual versão que você tem, né? 32 e 64 bits. E baixa e salva, né? Depois é só executar o arquivo que tu baixou na internet, né? O exe. Aqui é só para escolher o servidor que vai fazer o download, então pode escolher qualquer um. Então, nessa parte da instalação, nós vamos ter que selecionar dois pacotes para que o Chapel funcione, né? Então, um deles é o Make. Vocês vêm aqui em Development e clicam nesse Default e daí vai ficar em Install. O outro pacote que precisa ser instalado é o G++. Então é só digitar G++ e é esse aqui mesmo, só clicar em Default e deu. Essa parte ela demora cerca de 15, 20 minutos, então é só aguardar. Então, terminou a instalação, só concluir. Depois de instalado o Cygwin, a gente pode finalmente instalar o Chapel. Então vamos em Download, a gente baixa o targz, né? Salva. Depois de baixado o Chapel, ele vai vir num ponto .tar. É só você extrair o arquivo, vai demorar um pouquinho. E daí depois a gente já pode começar a fazer a programação. Após a extração dos arquivos, então, podemos acessar a pasta por meio do Cygwin. Só vir aqui e colocar cd. Vou pegar o diretório, para trabalho, a minha pasta, copiar endereço, colo o endereço, acesso a pasta. Aí dentro da pasta a gente vai instalar a Chapel com o comando make. Após a instalação então com o comando make, antes de começarmos a criar e executar os códigos Chapel, é necessária ainda a instalação de algumas variáveis de ambiente. Para isso, ainda dentro da pasta da Chapel, utilizaremos o seguinte comando para a instalação dessas variáveis: source util set.bash. Se olharmos dentro da pasta da Chapel, terá uma pasta de exemplos. Então, abrindo ela, poderemos encontrar uma série de exemplos executáveis. Que no caso, para executarmos, precisamos criar o binário do arquivo que quisermos executar. Então, com o comando chpl -o para binário, o nome do arquivo de saída e o nome do arquivo, o arquivo fonte, hello.chpl. Após a criação do binário, podemos executá-lo então, utilizando ponto, barra e o nome que utilizamos anteriormente. Ele vai mostrar o que tem dentro do código. No caso, Hello World, para esse exemplo, que é um exemplo bem básico. Se quisermos visualizar o código fonte, é só colocar v, o nome do arquivo, nesse caso é hello, ponto a extensão, enter. Então, o nosso exemplo de Hello World, ele é apenas um print no console, então por isso ele só tem uma linha, no caso duas, mas o primeiro é o comentário, então o segundo é o print no console. Ctrl Z para voltar. Outra forma de visualizar o código, então, é simplesmente a gente vai na pasta onde tem os exemplos, acha o exemplo, abre ele e vai estar ali o nosso código. Mesma coisa, aí eu posso editar também aqui, e é isso. Agora, para falar um pouco de paralelismo, já que a Chapel é uma linguagem paralela, temos um exemplo na pasta chamado serial paralelo. Nesse exemplo, ele é separado em dois blocos, digamos, em duas partes. A primeira parte é a parte serial
E a segunda parte é a parte paralela do código. Então, primeiro vamos executar, criar o binário no caso, e depois executar o código. Na sequência estarei mostrando o código-fonte e explicando o que está acontecendo. Então, chpl -o para a criação do binário. O nome do arquivo que a gente quiser. Então, serial paralelo. E o nome do código-fonte, que seria serial paralelo.chpl. Após a criação do binário, então, a gente pode executar ele. Ponto, barra, e o nome do arquivo que a gente colocou. Aqui, então, ele mostrou duas frases. A primeira, serial, e o tempo que ele demorou para executar a parte serial do código. E a segunda, paralelo, e o tempo que ele demorou para executar a segunda parte do código, que é paralelo. Se a gente abrir o código fonte, vai ter o seguinte: e serial paralelo.chpl. Então, o que está acontecendo aqui? Inicialmente é declarado a importação de um módulo chamado time, que é para usar, no caso, o tempo para ver a execução de cada loop. Aí a minha variável tempo vai receber o tipo timer, que vai ser usado aqui embaixo depois. Eu crio um array com duas dimensões, a primeira de 1 até 4000 e a segunda de 1 a 4000 também, do tipo real. Então, o meu código, digamos, serial, seria isso aqui. Eu inicio o tempo para poder contar quanto vai demorar e faço um simples for com as duas variáveis do meu array aqui em cima, xy, em array.domain, que esse é o loop serial então, e uma equação simples. O primeiro número da primeira dimensão dividido pelo número da segunda dimensão. Aí para o tempo e mostro no console esse tempo, quanto demorou para executar. Limpo o tempo, aí começa a execução do código paralelo, que vai ser a mesma coisa, só que no lugar do for normal, que seria do serial, vai ser for all, que é utilizado em loops paralelos. Dentro dele a mesma coisa que está no serial, está fazendo exatamente a mesma coisa, só que agora ele é paralelo. Aí ele mostra no console o tempo que demorou essa execução. Ctrl Z para voltar e é isso. Outro exemplo de paralelismo é a utilização do loop coforal. Vamos executar ele primeiro, aí depois a gente mostra o código. Então ls coforal.chpl, vamos criar o binário primeiro, chpl -o, o nome do arquivo coforal e o arquivo fonte coforal.chpl. Criamos o binário, então agora vamos executá-lo. Então, para explicar o que está acontecendo, eu vou abrir o código dele, que está aqui. O que acontece? É criada uma variável chamada numTask, que é constante. Ela recebe here.maxTaskPar, que seriam a quantidade de núcleos que eu tenho na minha máquina. E aí, então, no loop coforal, ele vai mostrar para cada núcleo a mensagem Hello World. A única diferença do coforal pro foral é que no coforal uma thread é criada a cada iteração do loop. E esse é mais um exemplo então de paralelismo da linguagem Chapel. Então, antes de finalizar o vídeo, eu só queria mostrar aqui no site da Chapel, né? Para quem ficou curioso aí, quiser estudar um pouco mais a linguagem. No site da Chapel tem toda a documentação, né? Aqui no item How Can I Learn Chapel, eles até disponibilizam, por exemplo, se tu gosta de ler, eles têm todo um passo a passo para estudar, se tu gosta de olhar slide, ver código, fazer código. Então é bem tranquilo estudar por aqui. E também aqui tem alguns tutoriais, né? Introdução à linguagem, como você pode utilizar ela, o Hello World que a gente mostrou e o paralelismo que a gente também mostrou. É isso aí.
Esse foi o nosso vídeo sobre Chapel e eu espero que vocês tenham gostado.